Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do TeckerCast, o podcast da Teckers, uma consultoria de recrutamento e soluções para recursos humanos, tecnologia e profissionais com deficiência que desejam trabalhar no mercado corporativo. Como você já sabe, meu nome é Eduardo Sag, sou um homem branco cis hétero, estou sentado na tradicional mesa de podcast de madeira, tenho uma tatuagem grande no braço direito, estou usando uma polinho preta, óculos de grau preto, uma barba que eu esqueci de fazer, então tá lá aquelas coisas. O cabelinho também precisa cortar, mas é o que temos para hoje. Do meu lado esquerdo tem uma televisão com o nosso logo em laranja e estou sentado de frente para minha ilustríssima convidada. Vou deixar com que ela se apresente, mas é Mariana Gaida. Tudo bem, Mari? Tudo ótimo, que prazer estar aqui, Edu. Estou muito Prazer é feliz nosso. em estar aqui hoje. Se autodescreva para quem não consegue Estou me ver. autodescrevendo. Sou Mariana, sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos. Tenho um cabelo ondulado, mas perto do nível da cintura. Tenho um nariz proeminente, tão grande quanto meu sorriso. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Pelo sotaque, é do sul, da onde? Sou do sul, sou gaúcha. Estou aqui em São Paulo há 9 anos. E é um pouco dessa história que a gente vai contar hoje, né, Edu? Isso. Conta, Mari, conta um pouco do seu começo na área de recursos humanos. A gente se conhece desde 2018, 2019 ali. Não me falha a memória, estava no Mercado Livre ou alguma coisa assim parecida com isso. E de lá para cá você só veio crescendo e crescendo bastante. Mas conta um pouquinho disso para nós. E é estranha a forma como o RH começou para mim. Eu acho que isso é interessante de contar para o pessoal, porque a tendência as pessoas acharem, principalmente para a gente que trabalha com tecnologia, é de que tudo começou na tecnologia e de que eu tive ali o privilégio de estar quando tudo era mato e a gente não falava em ciência de dados, e aí eu fui descobrindo isso. Foi mais ou menos assim, mas o início de tudo, na verdade, foi numa indústria completamente diferente da indústria de tecnologia e ainda numa empresa chinesa, que eu acho que dá um grau de dificuldade um pouquinho maior, né? Então, tudo começou com eu sendo auxiliar administrativo, né? Eu me formei em administração, trabalhava como auxiliar administrativo numa empresa chinesa fazendo arquivo de documentos. Porque lá, naquele tempo, naquela época longínqua, existiam documentos físicos, né? E aí, eu também tinha ali um pouco de experiência com inglês, falava um pouco de inglês. Então, eu traduzia documentação, principalmente trabalhista, né, para os chineses, em inglês. Aprendi um pouco de mandarim, achava que eu estava arrasando. E, na verdade, eles diziam, Mari, para de tentar, não tá bom. Porque o mandarim ele tem essa dificuldade da entonação que eu não conseguia atender. Mas eu traduzia documentos trabalhistas, né? Do português para o inglês. Para o chinês é muito difícil entender isso no Brasil, porque eles têm um documento único, a gente tem vários, CNH, RG, CPF, carteira de trabalho, enfim, diversos documentos. E isso me deu a possibilidade de começar a trabalhar com o RH da empresa, principalmente em auditoria trabalhista, porque eram obras licitadas, então tinha uma grande exigência de apresentação de documentação, e isso me fez entrar, foi a minha porta de entrada para o RH. Então, para quem diz que quem é de departamento pessoal não cresce, eu estou aqui para provar que não é bem assim. E eu sempre digo que departamento pessoal, e principalmente Folha, é o coração de qualquer empresa, porque ninguém trabalha de graça. É isso. Ponto. É isso. Ninguém, absolutamente ninguém. E eu acho que esse começo, Mari, que na minha avaliação, confere você habilidades, vivências, repertório que complementam toda essa tua jornada com TI. Perfeito. Quando que TI surgiu na tua vida? Alguns anos depois dessa experiência, na verdade foi até uma coisa um pouco simultânea. Enquanto eu continuava trabalhando com a empresa chinesa... Quantos anos você ficou? Eu fiquei quase 5 anos. Fiquei quase 5 anos, um pedaço presencial na obra, com o traje da obra de alta tensão, e depois online, continuei ajudando muito eles nas auditorias trabalhistas. Como eu falei, sou formada em administração, e a minha função sempre foi de garantir a documentação ali correta, o que me deu uma base de HR legal, de legislação trabalhista excelente. Claro que muita coisa mudou de lá para cá, já se vão aí pelo menos uns 13 anos dessa experiência, mas a base de legislação trabalhista, ela é fundamental para qualquer pessoa que cresce dentro do RH. Porque no final do dia,
o gestor da empresa, o CEO, o founder, a pessoa para quem tu reporta, o líder da área, ele quer saber se ele está fazendo merda. É isso, E basicamente. principalmente, se tá fazendo, quanto que vai custar? Quanto que vai custar? Qual é o risco que eu estou correndo aqui? E só quem tem essa habilidade, esse conhecimento de legislação trabalhista vai conseguir dizer isso com segurança. Então, beleza. Continuei fazendo as auditorias para eles e me mudei do sul, do Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, para Florianópolis. Por questões pessoais, naquele momento da minha vida fazia sentido estar lá. Iniciei uma agência de publicidade, que foi uma experiência curiosa, vamos dizer dessa forma, mas foi muito bacana para eu conhecer esse É um mercado. mundo à parte, né? Um mundo à parte, um universo paralelo. E depois comecei numa empresa de telecom, que já não era uma startup, era uma empresa com 20 anos de estrada, mas que estava fazendo uma transição de transformação cultural para o digital. Vamos falar da metodologia dessa forma, mas o que aconteceu ali? Eles entenderam, como empresa de gestão tradicional, que eles não iam conseguir bons talentos em tecnologia, pessoas que estivessem dispostas àquele modelo antigo de trabalho. Eu levo 2, 3 anos para aprovar uma mudança, para depois ficar mais 2, 3 anos desenvolvendo com recurso limitado, para eu fazer deploy e para eu dar sustentação e nunca mais me mexer em nada. Pensando em tecnologia legada, né? E que está bem ligada ao mercado de telecom. Muita tecnologia legada. Então, eles entenderam que se eles mantivessem a gestão de dia a dia da empresa daquela forma, eles não iam chegar a lugar nenhum. Começaram esse processo de transformação cultural para o digital e eles assumiram um modelo de gestão muito mais moderno. E com isso veio uma onda de novas pessoas na empresa e eu tive o prazer de estar nessa onda de novas empresas e de ter uma liderança muito orientada para isso, porque era uma liderança, eu acho que foi a única que passou pela minha carreira, que era liderança de RH e também do marketing. Então, eu gosto muito dessa intersecção. Eu gosto muito da gente Existe usar... paralelos claros. Employer branding é marketing. Conceitos de personas que a gente usa em marketing e que podem facilmente funcionar para quem trabalha com recrutamento. Se eu tenho um padrão de comportamento das pessoas que dão certo na empresa naquela posição, eu tenho uma persona e eu posso trabalhar marca empregadora para atingir esse perfil. É exatamente isso. Então, foi uma experiência muito bacana. Durou 1 ano, eu acho, ali. E Floripa foi pequeno para mim. Inclusive, eu tenho uma relação de amor e ódio com Floripa. Me desculpa quem é manezinho e está nos assistindo, mas eu vou dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu fico 2, 3 dias, eu já fico me coçando para ir embora. Eu tenho família em Floripa, inclusive uma parte muito importante da minha família. Sinto muita falta de estar mais próxima, mas eu tenho minhas limitações com Florianópolis. Tem diferença de maneirismos de mercado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo? 100%. 100%. E eu acho que isso tem muito a ver com a velocidade com que as coisas acontecem. Em São Paulo, a gente está sempre atrasado. A gente está sempre atrasado porque sempre tem mais alguém que já fez alguma coisa que, se eu tivesse feito, meu negócio teria virado. Principalmente para quem trabalha com startup. 90% das startups não passam da validação do modelo de negócio. Sim. Essa é a realidade mundial, global. Talvez Brasil, eu não tenho esses dados, e quem tiver e quiser compartilhar com a gente nos comentários do episódio, eu vou amar a participação e a contribuição. Eu acho que o Brasil talvez seja até maior. Porque para validar o modelo de negócio, eu preciso fazer um negócio que ninguém mais está fazendo. Exato. Eu preciso, como é que fala? Eu preciso remediar a dor. Eu não gosto muito da buzzword. A dor do sofrimento. Cara, não é um sofrimento, eu simplesmente não estava gostando de usar táxi e comecei a usar um aplicativo de mobilidade. Mas beleza. Alguém que remedia a dor e que faça isso com menos custo e mais rápido. Então, e em São Paulo a gente tem essa realidade. Por que São Paulo tudo é tão acelerado? Frenético. E é tão frenético? Porque tem alguém que tem menos medo do que tu para realizar as coisas. Porque não é sobre capacidade e não é sobre inteligência. É sobre não ter medo de fazer as coisas, não ter vergonha, ter cara de pau e se colocar e se impor e fazer as coisas sem receio do que os outros vão pensar ou do que vai acontecer. Acho que a falta do compromisso com o sucesso, ela é a grande chave para quem quer ter sucesso.
Fazer porque gosta, porque tá se divertindo com Exato. aquilo, porque aquilo nutre a pessoa intelectualmente. Eu acho que isso é fenomenal e é fundamental pro sucesso. E você acha que isso tem a ver com o conceito de propósito ou não? Não sei. Eu acho que para algumas pessoas sim. Mas eu acho que não intencionalmente. Uhum. E aí eu acho que isso talvez intenção seja uma palavra que cabe melhor aqui do que propósito. Eu acho que quando tu faz coisas que tu gosta com a intenção de ser feliz, nossa, isso aqui, eu gosto disso aqui. Eu me sinto bem fazendo isso aqui. Aquela sensação de eu poderia fazer isso aqui por dias a fio, Talvez até de graça. sem me preocupar com mais nada e de graça. Esse papo de o flow, o famoso flow, né? É o flow. Tem aquela história de quem gosta do que faz não trabalha sequer um dia sequer. Eu sou ruim de frase de se vocês estão aqui esperando frase de impacto, não vai rolar. Eu não sou boa de... Mas acho que é isso, né? Isso. E eu acho que... E aí é sobre isso. Não é sobre, eu vou trabalhar, que eu vou sofrer pelo meu propósito. Eu vi um vídeo da senhorita Bira, recentemente, no TikTok, em alguma rede, que eu, inclusive, recomendo muito o conteúdo dela e um documentário, um conteúdo que ela tem no YouTube, que é a imagem... Esqueci, gente. Caravanas, nos ajudem. A nossa audiência... Caravana de Interlagos, ei! É o algoritmo da imagem no YouTube da senhorita Bira. E uma das coisas que ela falou recentemente, eu não vou lembrar por qual, mas era alguma coisa do tipo assim, tu não tá em sofrimento, tu só foi pra academia. Exato. Tu não tá em sofrimento, tu só foi trabalhar. Então a gente encara, isso me bateu demais, porque às vezes eu pensava, nossa, essa rotina aqui tá me matando, é uma batalha, isso aqui é uma batalha. Então assim, tu não é nós não somos o novo Império Romano. A gente tá simplesmente indo pro CrossFit. Então eu acho que essa coisa do propósito, ela pegou um ritmo nas redes sociais de assim, eu trabalho pelo meu propósito. Mentira. Cara, o teu propósito é desenvolver um código que vai resolver uma questão de que já existia o táxi, só que era um serviço ruim, e daí a gente foi para um aplicativo de mobilidade. Já existia o supermercado, mas não era uma experiência positiva para todos, e aí a gente fez um aplicativo em que isso é facilitado. Então, assim, não é que isso aqui era um mundo distópico, uma zumbilândia, e que daí os aplicativos e a tecnologia vieram e resolveram a nossa vida. Elas facilitam a nossa vida. E tecnologia tem que ser sobre isso. Mas encarar isso como um propósito que eu preciso viver o processo para... Não, eu não concordo. Eu acho que é mais sobre intenção, sobre fazer as coisas que você quer fazer. Que tu quer fazer. É isso. Que te fazem bem. E não tem absolutamente nada de errado de você falar, cara, eu faço isso porque eu gosto. É isso. É isso. Ponto. É sobre isso. Dá para ser feliz trabalhando e ganhar dinheiro com isso e pagar os boletos. Dá para ser feliz. Eu acho que a gente tem que ser muito pé no chão de que vai ter momentos da vida e fases, e espero do meu coração que sejam fases e que tu não gaste essa única vida que tu tem só trabalhando, só pagando as contas. É isso. Mas que tu encontre coisas que realmente te fazem feliz. Ao mesmo tempo, a gente tem que ser realista de que talvez tu não tenha tido privilégios o suficiente para te colocarem no lugar de ter um trabalho que te supra e que muitas vezes o que te nutre não vai ser um negócio que dá dinheiro. E aí tem que ser realista e aceitar que é essa a realidade. E aí você pode ter um hobby. E ter um hobby. Pode ser um trabalho voluntário, pode ter N coisas que você possa fazer isso. É isso. Simples assim. É isso. Mari, você trabalha com tecnologia há quantos anos, mais ou menos? Esse ano a gente está entrando no 11º ano com tecnologia. Em linhas gerais, nesses últimos 10, 11 anos, quais foram as mudanças que a tecnologia trouxe para o mercado de trabalho que impactaram o RH? E aí, se você quiser se lembrar de tendências lá atrás, eu consigo te trazer algumas. Metodologias ágeis, acho incrível. Funciona muito pouco aqui no Brasil. Impressionante. Em algum momento, a popularização do termo fez com que muitos gerentes de projeto fossem demitidos.
porque estavam naquele modelo mais waterfall, aí virou para o ágil e até hoje ninguém sabe muito bem para onde vai. Legal. O que mais apareceu que você falou lá atrás ou durante um tempo você falou, cara, isso pode funcionar e não funcionou? Ou algo que você viu se desenvolver e que hoje funciona? Eu acho que eu posso falar que tudo mudou e tudo impactou o RH, né? Tudo mudou. E, inclusive, eu falar que eu tenho 11 anos em tecnologia não é grande coisa. Porque a verdade é que eu tô agora, inclusive, contratando um tech recruiter pro meu time, né? Hashtag temos vagas. E aí pouco me importa quantos anos de experiência a pessoa tem. Porque, inclusive, o nosso stack de tecnologia, ele é muito recente. São linguagens de programação que são muito recentes. O que a gente faz em ciência de dados, que é outra necessidade que a gente tem, é muito recente. A gente não está integrando inteligência artificial com a nossa... a gente não está integrando por API uma inteligência artificial que a gente vai replicar dentro da nossa plataforma. A gente está fazendo linguagem natural. É muito recente. Então, eu não tenho a pretensão de encontrar um tech recruiter sênior que já esteja há 10 anos recrutando para Elme e Elixir, que é o nosso stack de tecnologia. Não tem, porque não existia Elme e Elixir. Então, eu acho que... e esse é um dos grandes problemas, inclusive, que eu discuto quando a gente fala de etarismo. A pessoa coloca lá na sua bio do LinkedIn 20 anos trabalhando com logística. Cara, o que tu fazia 20 anos atrás em logística e o que tu tem que fazer agora, esquece. O que me dá, o que a experiência me dá é a capacidade de observar movimentos do mercado e reconhecer padrões. O que até pela minha própria neurodivergência, eu tenho uma habilidade de fazer. De olhar cenários e pensar, cara, eu já vi isso aqui acontecer. Um pouquinho diferente, mas eu já vi isso aqui acontecer. Então, as grandes mudanças que eu vejo no mercado, e eu fui chicoteada em praça online pública, porque eu falei que inteligência artificial não é uma tendência de carreira para esse ano. Bingo, e é sobre isso que eu quero falar também. Vamos botar essa na mesa? Já de cara. Não é. Truco marreco. Inteligência artificial não é. Em 1974, eu não estava lá, mas eu tenho a capacidade de ler e eu uso isso a meu favor. Em 1974, foi lançado o Lotus 123, que depois veio a evoluir para o que a gente conhece como o famigerado Excel. E tem uma matéria em 1974 no New York Times dizendo que o Excel ia roubar, que o Lotus ia roubar o emprego das pessoas. Vocês reconhecem esse discurso? Porque eu tô cansada, eu tô empavinada com esse discurso. Mas você falou um negócio muito sábio. Não existe ainda inteligência artificial, o que existe é análise de dados. Perfeito. O que existe É isso. machine learning. Exato. A gente está ensinando a máquina. A inteligência artificial pura, que decide sozinha, que pega um papel em branco e fala alguma coisa... Não vai existir ainda. Ela não é acessível. É o terceiro grau. Não é democratizada. Não é o que a gente está usando. Absolutamente tudo que a gente está usando necessita de um input humano. Necessita de um dado que veio de uma pessoa. Exato. E aí, eu me pego pensando nisso. As pessoas também acharam que Excel ia roubar trabalho. O que roubou trabalho? Uma pessoa da outra, a que sabia Excel e a que não sabia. Hoje, a gente colocar a Microsoft Office no currículo é igual colocar a datilografia. Não saber digitar, hoje em dia, é absurdo. Há 15 anos atrás, ter um curso de datilografia era um diferencial de perfil de profissional. Sim. Então, eu acho que o que mudou desses meus 11 anos de tecnologia? Talvez tudo e nada ao mesmo tempo. Tudo mudou porque são novas ferramentas que a gente tem e nada mudou porque são só ferramentas, como eram 11 anos atrás. São ferramentas mais avançadas? São para a referência que a gente tinha. Mas eu acho que a gente falha muito, e aí eu falo com quem me fala, ai, Mari, eu tô com 45 anos, eu tô com 50 anos e eu tô com dificuldade de... Não se posiciona assim no mercado. Ah, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos de experiência no mercado. Honestamente, foda-se. O que é importante para o recrutador
é o que tu fez nos últimos 5 anos da tua vida. E principalmente 4, como você 5 tá se preparando para os próximos 5x anos. Eu tive uma experiência de uma pessoa que entrou numa empresa, uma pessoa já com uma idade mais, né, não avançada, né? Parece que idade avançada já é terceira idade, né? É. Mas como é mais velha do que o padrão daquela empresa, e aí a pessoa recebeu uma orientação do gestor da empresa, que eu acho que ele disse assim, ó, eu não vou saber também citar aqui exatamente, mas eu acho que ele falou alguma coisa tipo assim, eu não quero thread sobre esse assunto. Eu não quero que a gente fale sobre esse tema, que era tipo acompanhamento de clientes, acompanhamento da entrega de projeto, em threads. Ela ficou desesperada, porque ela não sabia o que era thread. E aí a pessoa a pessoa mais velha, que não é nativo digital, que não nasceu digital, ela tem vergonha de perguntar. Ela tem vergonha de perguntar. E se ela pesquisar threads no Google, ela vai achar uma rede social. Exato. Ela não vai achar a conexão do uso daquele termo com aquele mercado ou com a atividade de dia a dia dela. Então, eu acho que o que é mais importante para quem está entrando em tecnologia, ou para quem está buscando recolocação, ou fazendo uma mudança de empresa, é entender que o que tu fez 15, 20 anos atrás te dá contexto, mas não te dá vantagem. O que é importante é o que tu está fazendo nos últimos 2, 3, 4, 5 anos, é o que tu leu ontem. É a notícia, é o podcast que tu escutou ontem. É a newsletter que tu recebeu na semana passada. É isso que é o importante. Então, pouco interfere no sucesso de alguém dentro do mercado de tecnologia, muita experiência. Eu posso te falar aqui, eu tenho 11 anos de tecnologia. Eu vi muita coisa acontecer. Ciência de dados, que hoje é uma das principais razões de eu existir, há 5 anos atrás não existia esse termo. A gente não buscava cientistas de dados. Vocês buscavam estatísticos. Estatísticos, BI já tinha alguma coisa. Já tinha BI. O Power BI surgiu em 2015, É novo, gente. É novo. São 10 anos. Deu um software que... Power BI gerou uma profissão, que é o analista de Power BI. Gerou uma profissão. Só que não garante emprego. Porque Power BI é uma ferramenta. O que está por trás disso? Visualização de dados. Aí, beleza. Aí, a visualização de dados é a minha especialidade. Então, tu vai ver Power BI, tu vai ver Python, tu vai ver bibliotecas diferentes, tu vai ver pandas, tu vai ver outras coisas. Então, não adianta a pessoa ficar... Agora, Power BI 10 anos. Não, tô há 10 anos em Power BI. E o que mais que tu faz? Exato. Você só opera uma coisa pequena. Tu opera uma ferramenta. Mas se tu não é um cara que tá há 10 anos operando uma ferramenta e ainda não entendeu o contexto de como que tu faz a visualização de dados, tu não evolui na tua carreira. E aí, segundo o que você tá falando, que eu concordo bastante, é onde eu sempre falo que a carreira da pessoa, ela é de responsabilidade dela. 100%. 100%. Mas ao mesmo tempo, Mari, esse conceito é novo. E é por isso que eu acho que pega tantas pessoas ali, baby boomer, geração X, porque antes a gente tinha o tempo ao nosso favor. Hoje nós não temos mais o tempo. Temos. E principalmente até 20, 25 anos atrás, as empresas davam o direcionamento para as carreiras. Por que tantas empresas antigamente pagavam os cursos de mestrado, pós, especialização? Hoje você não tem mais isso. Nesse contexto, você acha que a liderança também não sabe muito bem para onde ir? A liderança das empresas? Ou, eventualmente, simplesmente uma questão de custo? Não vou pagar mais nenhum tipo de benefício porque é a carreira da pessoa e ela se vira. Não, eu acho que não tem bala de prata para essa resposta. Acho que é uma série de coisas que interferem. Vamos fazer uma lista aqui do que caiu já na nossa conversa? Datilografia caiu. Vamos concordar, datilografia caiu. Globalização é outra buzzword que caiu. Que tá indo pro saco. Por que globalização caiu? Porque é óbvio que a empresa que quer crescer hoje, principalmente no setor de tecnologia, ela vai ser global. Sim. Ela precisa ser global. Passou ali a validação do modelo de negócio, ela começou um processo de early growth, saiu do early stage, ela já está pronta para ser global.
Porque qualquer interação que ela tiver com um parceiro fora do país de origem, ela já está globalizada. Então, a gente falava em globalização, 15 anos atrás, como se isso fosse um grande boom da internet, né? Agora é meio óbvio. É igual o negócio da datilografia. E aí eu acho que a gente valorizava tanto a qualificação formal, a pós-graduação, a especialização, o mestrado e tal, porque esse era o canal mais relevante de acesso a conhecimento. Não é mais. Uhum. Sinto dizer que não é mais. Porque o ritmo em que as coisas acontecem, aí tá muito justo tu falar que o tempo não tá mais a nosso favor, a academia ela não acompanha. Nunca, se quando a gente se formou, a gente já tinha um gap de 20 anos, Isso. você imagina agora. Agora, Então, a academia, ela te dá base. E eu acho que é muito difícil tu crescer num mercado sem a base que a academia te dá. Pra que eu usei? Eu quase jubilei na universidade. Eu fui uma péssima aluna. Péssima aluna de graduação. Também. Porque eu fazia tudo, menos as Menos aulas. estudar, é isso aí. Eu estava na empresa júnior, eu estava na organização do intercâmbio, eu estava indo para o Pantanal pelo projeto Rondon, eu estava ONG e Qualquer trabalho coisa social. menos na sala de aula. Qualquer coisa menos. Eu reprovava por frequência. Eu não reprovava por nota. Eu era por nota mesmo que era ruim. Eu Algumas coisas eram ruins. reprovava por frequência. E então a graduação para mim, ela me deu base, ela me deu relações que até hoje são relações muito valorosas na minha vida. E ela me deu visão de tudo que eu podia ser. E aí eu consegui ver tudo que eu não queria ser. E aí, a partir disso, eu comecei a construir carreira com as oportunidades que o mercado foi me trazendo. Eu sou uma mulher extremamente privilegiada. Eu sou uma mulher branca, hétero, cisgênera. Eu estudei em escola particular a minha vida inteira. Meus pais sempre ferrados de grana. Era uma tia-avó que pagava, era um avô, era uma avó, e todo mundo se reunia para pagar. Mas eu estudei em escola particular a minha vida inteira, o que me fez ter acesso a uma universidade federal. Que a gente sabe muito bem que no Brasil é privilégio, não é direito. O que é triste demais, né? Mas foi uma universidade que me deu base de conhecimento e base de raciocínio a respeito de como é que as coisas precisam ser. Formada em administração, como é que as coisas precisam ser numa empresa. Partindo dessa premissa de que a qualificação formal, ela hoje não acompanha o ritmo do que a gente pode ter de acesso ao conhecimento, eu acho que as empresas começaram a perceber também que o cara que fazia o MBA e que o cara que não fazia o MBA, mas estudava online, eles tinham um resultado parecido, ou talvez o cara do online te trouxesse ideias muito mais inovadoras e que mexiam o ponteiro do dinheiro. E que mexiam o ponteiro do relógio. Porque esse cara estava trazendo coisas que nunca ninguém tinha falado, que nunca ninguém tinha visto, que nunca tinha sido feito na empresa. Enquanto o cara da qualificação formal estava trazendo o playbook do livro, da literatura, que não tem erro. A gente precisa de uma referência. Mas eu acho que a gente precisa construir em cima dessa referência. Eu vou pegar um fluxo de recrutamento e seleção indicado pelo autor XYZ lá na literatura, e em cima disso eu vou pensar assim, legal isso aqui, mas isso aqui não funciona para ciência de dados, porque é muito recente e esse autor ele não conseguiu prever uma tendência de mercado porque ele não tinha série histórica para dizer o que ia acontecer em ciência de dados. Então, esse cara que está na internet assistindo um TED Talk, ouvindo um podcast, esse cara que está lendo um report que saiu lá do leste europeu sobre o mercado Java, esse cara que está num fórum online, que é um negócio que é uma fonte inesgotável de conhecimento e de idiotice também. Infelizmente, fórum online é isso, né? Tem muita gente doida e tem muita gente muito relevante que está trazendo conteúdo bom. Esse cara tá ligado e se ele conseguir conectar esses pontos, ele vai dizer o que ninguém tá esperando, porque ninguém entendeu o que era para ser feito. Esse cara ele foi catando uma informação ali, ele foi construindo. Então, eu acho que a construção ela tem que ser muito conjunta. As empresas elas não vão investir mais, até porque o tempo que um recrutador
recrutador espera que fique mais. O que um desenvolvedor fica numa empresa hoje, a média, 10 meses. Por que isso acontece? Isso Especificamente acontece... nesta área. Honestamente, Edu, eu acho que é porque as pessoas se entediam. As pessoas se entediam. Mas se um desenvolvedor ele se propõe a isso, ele se entedia de desenvolver o código para aquela empresa. Ele se entedia com o processo que é desenvolver o código para aquela empresa. Tá. Então, eu acho que assim, as grandes corporações, as mais tradicionais, e eu tive uma experiência recente fazendo isso, daí eu trabalhei na chinesa, fui para a Telecom, aí eu vim para São Paulo. Aqui em São Paulo eu iniciei sendo head de uma startup de e-commerce, e aí isso me fez me conectar com o Mercado Livre, e do Mercado Livre até pouco tempo atrás eu tive muitas experiências curtas, o que é um negócio que manchou o currículo. Foi uma parte más decisões, uma parte falta de sorte, de passar por empresas que não deram certo, e startups a gente tem o percentual. E acontece. E eu tive uma experiência recente de tentar fazer essa transição para o mercado tradicional. Que erro. Gente, que erro. Porque eu trabalho muito com demanda na mão. Eu sou a pessoa do resultado. Eu sou a pessoa do bora, vamos lá, e é isso aqui, o que às vezes pode transmitir falta de foco. Na verdade, eu tô 100% focada no que eu quero fazer. E eu sei que para o que eu quero fazer, que não é um RH tradicional, eu preciso fazer muita coisa funcionar ao mesmo tempo. E não é essa a realidade da grande corporação, da corporação de gestão tradicional. A realidade é muita teoria, muita literatura. Muito processo. Muito processo, processos muito morosos, o que muitas vezes nem é uma escolha da gestão, é simplesmente a necessidade de uma questão até de segurança de dados, de segurança financeira. De controle. Do controle, do gente gestão, que é o que na verdade é controle, comando, né? E comando e controle, né? E eu não tenho esse perfil. E isso é interessante você falar sobre gente e gestão que é controle, porque é. E para alguns segmentos, para algumas empresas, precisa ter. Precisa ter, faz parte. Banco, todo o setor de banking, se não tiver comando e controle, vai dar merda. Então, e foi essa transição que eu tentei fazer, né? Deixa eu... chega de startup. Startup é muito cansativo, tô cansada, eu quero descansar, eu quero mais paz e tranquilidade, eu quero mais estabilidade, eu quero a certeza de que eu vou estar numa empresa que, caso não receba uma próxima rodada de investimento, a empresa não vai acabar, né? Então, tentei fazer essa mudança. Só que meu ritmo não acompanha. Porque, na minha cabeça, a gente não tem que fazer um grande esforço para manter a pessoa mais do que 10 meses na empresa. Na minha cabeça, a gente tem que aproveitar tudo que aquela pessoa pode nos dar durante aqueles 10 meses que ela está na empresa, e eu tenho que ter outra pessoa, carta na manga, para colocar no lugar dela quando ela quiser sair. E daqui a 10 meses, ela volta. Ela volta e ela tem mais uma temporada aqui com a gente. O conhecimento no mercado de tecnologia, ele é um grande crowdsourcing. Ele é um... Você não tem uma única verdade, né? Não tem. É open source. Isso é aberto. E a gente tem que aceitar isso. Que o meu desenvolvedor aqui que tem acesso à chave do cofre, daqui a pouco ele vai sair, ele vai estar em outra empresa e vai ter outra pessoa que tinha a chave do cofre nessa outra empresa e ela está vindo para cá e ela vai fazer um bom trabalho, tanto quanto aquele. Então, se eu não tenho uma base de negócio muito forte, eu fico atrelada à pessoa que tem a chave do cofre. Eu já tive empresa que eu tinha indicador de dependência do CTO. E a equipe tinha, toda semana, o desafio de diminuir aquele indicador de dependência do CTO. Porque o cara tinha feito tanta gambiarra no código-fonte, ele fez um puxadinho no código-fonte, que se ele tirasse um palito, ninguém ia saber e o negócio ia desmoronar. Então, a gente tem que ser mais... a gente tem que aceitar que o mercado de tecnologia é esse, que existem diferenças das grandes corporações e das empresas startup, e a gente tem que escolher o que é melhor
de acordo com o nosso perfil, o que funciona pra gente. Eu acho que eu me perdi um pouco, porque eu gosto de falar desse assunto, mas eu acho que eu consegui transmitir um pouco do que é, o que mudou, o que acontece no mercado de tecnologia, onde é que a gente está chegando. Uhum. Temos uma pergunta de Taboão da Serra, vamos lá. Ô Mari, você falou bastante sobre tecnologias, as mudanças, as novas tecnologias que estão vindo, né? Mas para quem está começando a carreira agora em tecnologia, para os devs que estão saindo ou dos cursos técnicos ou das universidades, o que você sugere para que essas pessoas cheguem mais preparadas no mercado de trabalho? Porque aquele perfil antigo de dev lobo solitário já não funciona mais. Não. Uhum. Aquele que quer ser tech lead e que tem skills de liderança, às vezes é tido como alguém, eu sou muito arrogante, aqui na minha cultura não funciona, tem que ser um cara que sente e faça acontecer. Então, essa coisa do estereótipo do dev, que antigamente era muito claro, para mim anda meio nebuloso ultimamente. O que você sugere para alguém que está começando a carreira, que quer ser dev e que está vindo das universidades para ter uma carreira próspera aí? Primeiro, estude Python. Eu acho que essa é uma excelente dica, né? Acho que o momento é do Python, né? Então, tecnicamente, Python. Agora vamos falar de soft skills. Já que eu sou RH, vamos falar de soft skill, né? Não vamos falar de tecnologia. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que ainda tem espaço para quem quer só ficar na tela preta Tem. E não quer ligar a câmera. Mas esse cara tem que ser muito foda. Esse cara tem que manjar demais. O cara que manja muito de tecnologia, eu mando toalhas brancas e frutas frescas na casa dele para contratar ele. Tranquilamente, com o maior conforto do mundo. Então, o cara que quer ficar na sala escura, codando e jogando, que eu sei que vocês estão fazendo, beleza, tudo certo, não quer ligar a câmera, não liga. Eu acho maior chatice isso. Eu acho maior pé no saco a pessoa que fala, porque o fulano não abre a câmera. Deixa o cara não abrir a câmera. Às vezes é autismo. Às vezes é neurodivergência, o cara não quer. Às vezes é distorção da imagem, o cara não quer, deixa o cara quieto. Pra isso existe o bom e velho telefone, né? Telefone, dá um jeito. A gente tem possibilidade de se virar de outro jeito. Então, acho que tem espaço para todo mundo. E o cara do quarto escuro, tá tudo certo, né? Desde que não esteja na dark web. Pode ser o dark room, dark web não. Então, acho que a gente tem essa coisa de que, agora todo mundo tem que ter soft skill, né? Chatice também. Eu não concordo. Tem gente que não consegue, tem gente que tem limitações, não vai conseguir. Mas esse cara tem que ser muito bom tecnicamente e ele tem que, no mínimo, achar um jeito de se comunicar. Pode ser Slack, pode ser Gira, pode ser telefone, pode ser call. Desenho, se vira. One-on-one aqui numa sala presencial, algum jeito ele vai ter que se comunicar e ele tem que ser muito claro sobre isso. Ele tem que falar, olha, a minha preferência de comunicação é pelo Slack, é pelo Teams, é pelo, sei lá, Skype ainda usa, não sei. E é isso. Eu prefiro o WhatsApp. Eu prefiro que tu me mande um áudio uma vez por semana e eu vou ouvir, eu vou fazer tudo que tá tudo certo. E aí, dentro do que você tá trazendo, é uma responsabilidade do RH perguntar isso, né? Com certeza. Pelo menos intermediar essa conversa com o líder. Pelo menos intermediar essa conversa com o gestor. O cara que quer ser tech lead e é tratado e é visto como arrogante, manda pra cá que eu quero contratar. Adoro gente arrogante sobre o seu próprio trabalho. Pode me mandar. Porque eu sou assim. E eu não sou assim à toa. Eu sou assim porque eu sou fruto de muito estudo, gente. Eu leio pra caramba. Eu tô sempre lendo, eu tô sempre buscando. E eu acho que a gente tem que parar com essa falsa modéstia e com essa humildade. Uma falsa humildade. Falsa. De que, somos nós, a nossa equipe construiu. Não, cara, fui eu que construí esse negócio. Fruto de muito esforço, muito estudo e muito dinheiro. Estudar custa caro. Eu falo inglês, eu falo espanhol, eu tenho MBA, tive o privilégio de ser aprovada para ir para Ohio em outubro desse ano, com uma bolsa de estudos, né? E mesmo assim, não é uma bolsa parcial que eu estou fazendo um baita investimento de carreira. Então, ser bom custa tempo e custa dinheiro. E por isso a gente não pode ter a humildade de dizer, nossa equipe aqui, papo de RH chato pra caramba.
Não, é difícil ser bom, a gente tem que valorizar isso. Então, o tech lead, que ele é bom, ele vai ter... E normalmente, o idiota, ele não sabe que é idiota, né? Tem outra Sim, frase sobre sim. isso. Todo mundo sabe, menos ele. Todo mundo sabe, menos ele. A pessoa inteligente, ela tá sempre em dúvida da inteligência dela. O idiota, Tem certeza. eles têm certeza que ele é inteligente, né? Então, o cara que realmente é bom, ele provavelmente não vai estar gritando isso aos quatro ventos ou tratando uma pessoa mal porque ele é inteligente, né? Ele vai saber usar isso a favor dele. Possivelmente, ele vai fazer aquela manipulação do bem, aquela manipulação para fazer as coisas funcionarem do jeito que ele acredita. Então, acho que esse cara ele vai ganhar terreno por si só, né? E eu acho que ambição para tech lead é um negócio maravilhoso. O cara que quer ser tech lead, que quer crescer, ele vai se esforçar por isso, ele vai entender o jogo político que isso envolve, o relacionamento que isso envolve, o quanto ele tem que ser diferenciado tecnicamente para ele ganhar a admiração das pessoas. Porque a pessoa que arrasta, pelo exemplo, é o cara que é bom tecnicamente. É o cara que o dev não sabe mais o que fazer, tá 2, 3, 4 dias no mesmo bug ali, e ele vai falar com o tech lead, o cara vai dizer, isso aqui, ó, como é que tu não viu, cara? Né? Esse cara é bom e esse cara tem que crescer. O problema são os gananciosos. E aí é bom falarmos da diferença entre ambição, que é da natureza humana, e a ganância. Perfeito. E a maioria confunde uma coisa com a outra. Perfeito. O cara vê lá no Twitter, no hashtag BolhaDev. Inclusive, para quem é de tecnologia, e quem não é, RHs, inclusive de tecnologia, super recomendo. Façam a experiência daí no X, no Twitter ou no Threads. Hashtag BolhaDev. O conteúdo é sempre muito... Eu ia dizer bom, mano, nem sempre, né? Então, assim, o conteúdo razoável, é relevante. Razoável. É relevante. É importante a gente ter essa visibilidade do conteúdo que tá lá. E uma das coisas que encanta e seduz é o hashtag BolhaDev. Olha aqui o carrão que o Node.js me deu. E aí o cara entra na ganância. Eu também quero um carrão desse aí. Só que o júnior de Node.js não vai comprar um carrão. E aí eu acho que é o problema da ganância, principalmente no mercado de tecnologia. O cara vai pensar, eu quero ganhar 15, 20 pau por mês, eu quero ganhar em dólar, né? Como o fulano de tal nas redes sociais falou que estava ganhando. Isso é ganância. Não vai rolar. Tem que ter ambição de crescer. Querer dinheiro, não tem problema nenhum. Eu adoro quem gosta de dinheiro. Inclusive, amo Soul. Adoro dinheiro também. Dinheiro traz conforto, dinheiro traz possibilidades. A questão é que tu não pode fazer isso só pelo dinheiro. Porque daí tu vai estar sempre escravo dessa merda. Então, acho que não pode ser esse o objetivo. Então, assim, para quem está começando no mercado de tecnologia, só para a gente encerrar esse capítulo e para o próximo episódio, eu acho que para quem está começando ter ambição de crescer, saber que tu vai ser um eterno aprendiz. Ai, que papo chato, RH, mas é verdade. Tem que estudar para sempre. Se eu que sou RH de empresa de tecnologia, eu tô todo dia estudando. Eu tô todo santo dia estudando, lendo, assistindo vídeo no YouTube, assistindo TikTok. Gente, para quem entra no algoritmo bom do TikTok, aquilo ali é uma fonte infinita de conhecimento. Inclusive, eu super recomendo para quem quiser me seguir no TikTok, acho que é Mari Gaida, meu perfil, eu criei tem uma aba lá na minha página, no meu perfil inicial, tem uma aba que são vídeos que eu republiquei, ou vídeos que eu salvei, eu não sei como é que é, que é Futuro do Trabalho. E não futuro do trabalho, os robozinhos voando aqui. Não, futuro do trabalho, o que vai ser de mim nesse novo mercado e bastante coisa de tecnologia. É isso que é o meu feed do TikTok e é assim que eu aprendo. É o jeito que eu consumo conteúdo. Uhum. A gente tem duas formas de aprender. Ou ensinando ou fazendo. Então, eu aprendo muito ensinando. Agora, em dezembro, faço live todo santo dia. Da 1 a 1h15, no Instagram e no LinkedIn, vou estar com vocês. Dica de carreira. Fiz uma temporada em dezembro só sobre tecnologia. Gente, eu sou RH. Vamos também se limitar. Chega de se permitir. Vamos se limitar um pouco. E nas minhas limitações, eu aprendi um monte de coisa ensinando outras pessoas a meus 2 centavos de contribuição sobre tecnologia. Então, ensinem outras pessoas.
aprendam, façam... E tem uma galera de criação de conteúdo de tecnologia que faz isso. Ai, meu 13º dia aprendendo Python para ser cientista de dados. Aí a pessoa fala tudo que ela está aprendendo e onde é que ela está pesquisando, quais são os fóruns, quais são as bibliotecas que ela está baixando lá do GitHub e tal. Fenomenal. Ensinar outras pessoas é a melhor forma de aprender. É uma das melhores formas de aprender. E a outra é fazendo. E aí é ganhar experiência, não tem outro jeito. 70-20-10, né? É isso. É ganhar experiência. Ah, mas é que eu não sou contratado para ganhar experiência. Entra em trabalho voluntário, vai fazer hackathon, vai fazer bootcamp. Ah, mas é que é muita gente inscrita no bootcamp. Continua se inscrevendo, uma hora vão te chamar. A pessoa sempre quer o melhor cenário, né? Não tem, é uma coisa depois da outra, é uma repetição de uma coisa depois da outra, essa é a verdade. E aí, a inverdade é, quem fala que conseguiu o carrão com Node.js sendo júnior, sendo pleno, eu tô 2 anos programando em Node.js e consegui esse carrão. Tigrinho. É tigrinho. Tá vendendo maca peruana e falando que tá ganhando dinheiro com Node.js. Não é. Esse cara pegou dropshipping, qualquer coisa. Não é verdade. E a gente tem que ser mais crítico a respeito de redes sociais, de criação de conteúdo, principalmente no mercado de tecnologia, principalmente em quem está falando de carreira nas redes sociais, porque boa parte do que está ali é mentira. É mentira. Temos mais uma pergunta de Interlagos. Vamos lá, Letícia de Interlagos. Vai, Letícia! Vou representar a classe dos recrutadores. Bora! E gostaria de uma dica: como lidar com clientes que não querem profissionais de tecnologia com pouco tempo de casa. O que é pouco tempo de casa? Com passagens curtas, com passagens profissionais curtas. Como lidar com os clientes, como convencê-los de que isso não é o fim do mundo. Às vezes o profissional, a gente sabe que está ali, pega por projetos, né? Conclui o projeto e sai. Então, como lidar com os clientes e se isso é um problema realmente. Se a gente analisa ali o perfil e vê que só tem passagens curtas, isso é um problema e o que fazer? Excelente pergunta. Porque ontem eu estava fazendo isso. Ontem eu estava fazendo hunting e eu comecei a olhar o perfil de uma pessoa. Eu pensei, nossa, curto, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses. O que aconteceu aqui? Foi o problema. O que aconteceu aqui? E como eu fui a pessoa do 3 meses, 4 meses, 5... 3 meses acho que não. 6 meses, 7 meses, né? Eu fui essa pessoa por uns 1 ano e meio, 2 anos. Como eu falei, ou por decisões ruins, ou por falta de sorte das empresas em que eu estava não virarem, né? E eu sei da minha história. Eu não sei da história daquela pessoa e o que aconteceu com aquela pessoa. E aí, hoje de manhã, passou um perfil por mim de uma pessoa das minhas relações pessoais, mas que faz tempo que eu não tenho contato. E ela tá nesse mesmo ritmo. 4 meses, 5 meses, 1 ano. E eu conheço a pessoa. E eu sei que é por causa da pessoa. Que a pessoa leva uma vida... Tem um comportamento X. A escolha dela de viver a vida desse jeito, né? Tudo na nossa vida é escolha. Mesmo quando a gente não escolhe, a gente também está escolhendo não escolher. Exatamente. Né? Então, eu acho que a principal questão aqui é que o LinkedIn, nessas horas, ele é um inimigo. E eu tenho profissionais incríveis que se posicionam pessimamente no LinkedIn. Eu fiz uma contratação, acho que uns 2 anos atrás, de uma pessoa para produto, salário de quase 60 mil reais, tá? Salário mensal, gente, de quase 60 mil reais, um salário fenomenal para o mercado brasileiro. Ela não atualizava o LinkedIn fazia uns 4, 5 anos. Ela não entrava, não acessava, não tinha mais login. Então, assim, a gente como recrutadora, tem que fazer um baita esforço de treinar o candidato e atualizar o LinkedIn do candidato para poder convencer o gestor. Porque quando a gente manda a shortlist, manda o link do LinkedIn, o gestor vai olhar e vai dizer assim, você tá maluca, Mariana? O que eu vou fazer com esse cara aqui? E isso acontece toda semana. 2, 3 semanas atrás, mesma coisa. O meu melhor cara da minha sprint de recrutamento tinha o LinkedIn, o pior LinkedIn. A foto do perfil, selfie no espelho, com roupa de noivo. Eu queria morrer. Quando eu conversei com esse cara,
ele era o salário mais alto da sprint, a pretensão salarial mais alta da sprint, e o cara que tecnicamente mais se garantia. Que até eu, que não entendo da expertise dessa área, vi que o cara tinha um bom perfil profissional, um bom perfil técnico, né? Então, eu vou dizer que o que a gente tem que enfrentar, em primeiro lugar, é conhecer a pessoa. A gente tem que quebrar essa barreira. Precisa ter a curiosidade para você saber. Exato. Porque a entrevista é para isso, gente. Exatamente. A entrevista, ela precisa ser o momento para eu tirar a dúvida do que eu não vi no LinkedIn, no currículo. Tá estranho isso aqui no LinkedIn. Deixa eu perguntar para a pessoa. Exatamente. Então, eu vou lá e eu pergunto para a pessoa, o que aconteceu? Simples de assim. forma honesta, Simples sincera, assim. de forma real. Às vezes a pessoa ficou doente, mudou de Família, estado, família. A empresa acabou, a a empresa startup, acabou, era tem startup, um monte de a coisa. empresa acabou, o dono roubou. Gente, eu tive um caso que o dono da empresa investiu todo o caixa em cripto, só que era golpe, era fraude, não era cripto de verdade, era uma fraude. Acabou a empresa. Daí, a justificativa do candidato no processo seletivo tem que ser essa. Houve uma tomada de decisão errada do dono da empresa, a empresa quebrou financeiramente e, por isso, acabou meu vínculo de trabalho. Simples assim. Então, a gente tem que quebrar essa barreira e fazer uma boa entrevista. E se a gente acreditar naquele cara, não vai ter jeito. Pega pela mão e dá um jeito, dá um banho de luxo naquele LinkedIn. Pega aqueles 3, 4, 5 meses e tira uns. Porque, às vezes, o problema é a quantidade de 5 meses, né? Mas, na verdade, o cara tava o tempo inteiro fazendo mais ou menos a mesma coisa. Mete o cara lá como consultor autônomo, sabe? Autônomo atendendo clientes. 3, 4, 5 meses. No final da história, isso não é uma mentira. Isso é simplesmente a forma que tu tá posicionando aquela informação. E que vai favorecer a entrada, o ingresso desse candidato no processo seletivo para possivelmente se tornar um funcionário. Qual é o medo do gestor? É o desespero desse cara entrar e daqui a 3, 4, 5 meses eu tô fazendo um processo seletivo de novo. Que ninguém quer. O candidato não quer, o RH não quer, o gestor não quer, porque dá trabalho fazer processo. Contratar gente dá muito trabalho. E é isso, esse é o desespero e o medo do gestor, e ele tá certo. Porque ele não quer passar por isso de novo. Ele não quer ter que explicar tudo de novo para uma pessoa nova daqui a 3, 4, 5 meses. Então, é um ser humano que está vivendo aquela insegurança. Então, acho que a gente tem um trabalho muito de bastidor do RH, de entender os motivos e de ajudar esse candidato a se posicionar melhor. Que é o recrutador não ser preguiçoso, fazer aquilo que ele está disposto a fazer, entrevistar as pessoas. É isso. E tem muita gente que acha que a entrevista é aquela imagem formal de 1 hora. Cara, às vezes é uma ligação. Meia hora, 20 meia minutos. Hora. As minhas entrevistas duram 30 minutos. Essa história... E o cara... Normalmente o cara... Edu, quando eu tava me preparando para vir aqui conversar contigo, eu lembrei de uma história que a gente viveu juntos. Bicho, tu me lembra. De um processo seletivo que eu fiz para uma empresa, uma grande empresa de meios de pagamento. Lembrei. Contigo, e que a gente teve uma experiência de eu ir pra entrevista. Eu não fui aprovada nesse processo, tá, gente? Não fui aprovada, não. E a pessoa da empresa, que eu não me lembro qual era a posição, mas era tipo um cara importante. Ele me perguntou... Eu não me lembro se foi a dos pneus ou se foi a das canetas. Não, quanto tempo uma caneta Bic leva pra... Nossa, lembra? muito ruim, lembro. Ou quantos pneus, né? E normalmente a pessoa dá 1 hora de entrevista... A minha sócia Mariana passou pela mesma coisa. Ela é essa pessoa. Fala no microfone, Mari, por favor. Ô, Mari, eu passei por uma dessa na época que eu tava procurando emprego. O CEO da empresa queria saber os números primos de 1 a 50. E quantos litros de gasolina os carros de São Paulo gastavam por um ano. É isso. Para uma psicóloga... É isso. E aí eu não passei, porque eu não... E aí ele falou assim pra mim, você não pode usar o celular. E aí, obviamente, eu não usei, porque eu sou uma pessoa correta, segui as ordens. Não passei, porque não sabia quais eram os números primos de 1 a 50. E quando conto essa história, todo mundo vira pra mim e fala, mas por que você não usou o celular? Né? Porque você tava sozinha na sala. Eu falei, não, porque eu segui a regra do jogo e tudo mais. Mas eu, psicóloga... Quem você é quando ninguém tá olhando? Eu também sou dessa pessoa, sobre Mari. isso, eu sou a essa pessoa que eu lavo lixo pra jogar fora, né? Sabendo que isso não tem impacto nenhum na sociedade, mas eu
É comigo. O problema é comigo mesma. O ponto é, como é que você mede uma habilidade de uma pessoa de humanas querendo ter uma resposta de algo de exatas e que não faz parte do escopo, né? Sabe o que eu preferia nesses momentos? E aí eu acho que a história da entrevista deu 1 hora. Eu preferia que a pessoa me perguntasse qual pastel de feira você seria. Nossa, eu ia adorar responder essa. Porque eu acho que isso iria mostrar a minha personalidade. Isso diria muito mais sobre mim do que eu saber a resposta de quanto tempo leva para gastar uma caneta Bic. É que nesse contexto, se não me falar a memória, era a mesma empresa, tá? Mas eram posições, eram outros processos. Socorro. É isso. Era um líder que tinha vindo de consultoria estratégica e o cara fazia essa pergunta para todo mundo. E aí a desculpa que ele sempre dava é: eu quero saber como essa pessoa pensa. E eu sempre me questionei, não dá pra você pensar em perguntas melhores? Porra, ruim pra caralho. Mas é que tem gente que gosta de constranger o candidato. Vamos ser sinceros aqui, Edu? Vamos botar essa na mesa agora? Tem gestor que gosta de constranger o candidato. Eu já tive situação do Existe gestor... uma relação de poder... De poder, de pequeno poder, né? Síndrome do pequeno poder. Exato. Existe isso, né? Exato. Existe essa teoria. Existe. Síndrome do pequeno poder. Sim. A pessoa que está em recrutamento, e eu falo isso para mim mesma, tá? Eu tenho esse viés inconsciente. A gente tem que ter um policiamento, um autopoliciamento constante de não se tornar muito críticos. Porque a gente julga. Esse é o nosso trabalho em recrutamento, é julgar as pessoas. Só que a gente tem que saber o limite do profissional de fazer isso. Exato. Né? E aí eu acho que o gestor que... Ai, passou tanta coisa na minha cabeça e rostos agora, mas... Ai, deixa eu até bater na madeira aqui. Mas eu acho que o gestor, ele tem um grande problema que é... Não todos, né? Mas esse cara do pequeno poder é de que ele vê naquela oportunidade de constranger a pessoa uma afirmação, uma reafirmação da posição superior que ele tem em relação a outros. Então, o cara que faz isso, na minha cabeça, o único objetivo dele é constranger o candidato. Eu já tive gestor que me disse assim, não, a pessoa entra em treinamento de entrevista, gente. A pessoa me disse assim, não, eu deixo o candidato entrar na sala, presencialmente ou online, eu não falo nada. E eu deixo que ele se enrole sozinho. E ele falou isso pra mim na esperança de que eu fosse dizer, é isso mesmo, vamos fazer bullying com os candidatos aqui. Sendo que eu não sou a pessoa, eu sou a pessoa que eu persigo o bullier. Eu persigo e eu me vingo da pessoa que faz bullying com os outros. Eu sou rancorosa, eu tenho um coração rancoroso. Eu tenho um grupo de pessoas, justiceiros online, digitais, que a gente persegue racista no LinkedIn. É bom. Vocês nunca vão me ver falando sobre isso online, postando sobre isso, ou dando satisfação desse trabalho voluntário que eu faço. Mas eu persigo o racista até ele estar open to work. Racistas não passarão. Sabendo de todos os meus privilégios, eu tenho que ocupar o espaço de quem faz diferença e faz com que isso não aconteça mais. Então, a gente tem que identificar os dementadores do recrutamento e seleção e garantir que esse cara não esteja entrevistando bons candidatos. Nem os maus também. Ninguém merece passar por uma entrevista dessas. A questão é que esse cara ele só faz isso para constranger. O que é uma experiência ruim pro candidato e é uma experiência péssima para a empresa. Porque esse cara, infelizmente, normalmente ganha muito dinheiro. Muito dinheiro. E ele está investindo o dinheiro da empresa, que é o investimento nele, do salário dele, perdendo tempo. Geralmente, o que eu falo? Eu falo, cliente, você não passaria nesse processo. E isso geralmente é um choque. Primeiro que o cara não espera que uma pessoa que está sendo contratada seja tão sincera. E ele sabe que é verdade. Então, assim... e aí, quando esse tipo de situação acontece, que vem acontecendo cada vez menos, eu sinto que a pessoa, muitas vezes, ela começa a entender. Porque, primeiro, né, Mari, não existe candidato ideal, perfeito. Não existe. Não existe. A assertividade é de 65% do processo seletivo. E olha lá. Os outros 35%
É a vida pessoal da pessoa quando ela realmente se tornar funcionário, é bater o santo com o líder, com os pares, é o momento da empresa, é se ele está trabalhando em casa ou se ela tem que se deslocar até É o um trabalho. monte de coisa que não é o processo. Não é o processo. Ponto. Não tem como a gente ter 100% de certeza. Exatamente. Mário, eu fiquei extremamente curioso para entender como que se recruta hoje um cientista de dados, na sua visão. Qual é o método Mariana Gaida Legal. de recrutamento desse bicho? Vamos na técnica? Você que manda. Pesquisa booleana. O que é a pesquisa booleana? Palavras-chave. Uhum. E as palavras-chave, no caso do cientista de dados, são um dicionário. Porque não existe esse cara pronto. Não existe esse cara na linha fordista. Não existe esse cara um atrás do outro, numa linha... Não existe. Porque, acho que se eu não me engano, Edu, eu posso estar errada e eu vou adorar se o nosso público comentar nos comentários do episódio, mas se eu não me engano, a primeira turma formada no Brasil em ciência de dados com esse nome foi na UFSCar em 2019 ou 2020. Foi a primeira turma. Ou... Eu acho que foi. Acho que eu não tô enganada, não. Acho que foi isso. Então, a gente não tem o cara pronto no mercado. Se eu jogar no LinkedIn, cientista de dados, startup de tecnologia, Martech, né? Que é o meu caso. Eu não vou achar ninguém adequado. Quanto ganha um cara desse hoje em dia? Começa o júnior ganhando R$6.000. Hoje na Uncover, que a gente tem uma política de remuneração super aberta. Uhum. Eu posso falar aqui, 6, 9, 12, o júnior, pleno e sênior. Dentro do sênior, a gente já consegue ir para 14 num sênior 2, que já é um cara que é quase especialista. A partir de 15, 16, a gente já vai para especialista e coordenador. Resumidamente, o que ele faz? O que faz a ciência de dados nesse contexto de startup? A ciência de dados, ela transforma um dado bruto numa informação estratégica, Uhum. tá? Voltado sempre para tecnologia? Ou geral? Não, geral. Então, eu vou pegar uma tendência de consumo, tá? Qual é o dado? Foram vendidas tantas toneladas de banana, tantas toneladas de maçã e tantas toneladas de laranja nos últimos meses. Esses são os dados. Uhum. Eu só tenho dados de venda de frutas. O cientista de dados, ele vai usar de uma série de ferramentas, e esse é o problema e é por isso que eu uso pesquisa booleana, como estatística, como modelagem e a própria ciência de dados. E aí, dentro da estatística, dentro da modelagem e dentro da ciência de dados, eu tenho diversas possibilidades. Modelagem pode ser financeira. Sim. Modelagem pode ser... E aí, pode ser... Depende do dado, né? Uhum. Então, o dado de venda, ele é um dado que pode ser volume, ele pode ser um dado de dinheiro. E aí, a gente tem muitas nuances nisso. Tem cliente que traz o dado anonimizado, que a gente chama. Na Uncover, inclusive, a gente só trata com dado anonimizado, né? Inclusive para garantir a segurança dos dados. Eu tenho percentual sobre aquele dado. E aí o cientista de dados, ele tem que fazer a sua mágica, usando todo esse cinturão de ferramentas que ele tem, para pegar essa informação e dizer assim, ó, vamos produzir mais banana, porque a tendência dos próximos meses é que as pessoas comprem mais banana do que maçã e laranja. É isso que o cientista de dados faz. Dá um direcionamento. Ele prediz tendência. Se a gente for pensar no funil de ciência de dados, da forma clássica, e eu estou trazendo técnica e literatura aqui. Mari Gaida também é conhecimento literário, bibliografia. Estou fazendo revisão bibliográfica aqui com vocês. Se a gente pegar o funil de ciência de dados, a gente tem o armazenamento de dados lá no início, a gente tem um storage com os dados, a gente passa para a predição de tendências, a gente passa para a prescrição de plano de ação de acordo com aquela tendência. Desculpa, eu falhei lá no início. No início, a gente armazena dados e a gente demonstra dados, né? Que é a visualização de dados, que é o Power BI, que é o que a gente já falou ali atrás. Então, a gente armazena, a gente demonstra esses dados, aí a gente prediz tendência, a gente prescreve plano de ação, e a última etapa desse assunto é a gente fazer contextualização desses dados com outros fatores. Mercado, global, economia, tecnologia,
bruxaria, seja lá, o que for, magia, né? E aí o cara do cientista de dados, para eu encontrar ele hoje, eu preciso, na minha pesquisa booleana, jogar uma série de critérios que podem funcionar. Eu jogo tudo no caldeirão da bruxa lá, sai um cientista de dados. Porque esse cara, ele é um pouco estatístico, ele é um pouco matemático, ele Engenheiro, é físico, ele é engenheiro, ele é um cara de humanas que começou a fazer um mestrado, e nesse mestrado o que ele mais gostava de fazer, na verdade, era tabulação de dados e não o assunto do mestrado, e daí por isso ele se interessou por ciência de dados. E ele é um pouco maluco também, né? Esse cara é um pouco maluco, ele é um cara que tá na contramão. Ele tá na contramão do conhecimento e ele tá na contramão da qualificação formal. Porque ele não se contentou com a estatística, ele queria mais. Então, o cientista de dados, ele é um grande Frankenstein. É a Barbie Profissões, o cientista de dados. E é isso que é assim que a gente vai encontrar essas pessoas. Eu nunca posso me ater, eu nunca posso me limitar a procurar cientista de dados no LinkedIn. Eu vou me dar mal se eu fizer isso. E eu preciso ter a cabeça muito aberta para encontrar esse cara, porque pode ser que seja um cara que se posiciona mal no LinkedIn, mas vai ser um cara que, por uma série de coisas... É tipo acidente de avião, né? Tudo tem que acontecer para cair um avião. Tudo tem que acontecer, coisas mais inesperadas, para a gente encontrar um bom cientista de dados. Mari, pra gente ir caminhando pro nosso final, você fala muito do LinkedIn, e você é uma pessoa bastante ativa lá, foi construindo, está construindo a sua marca pessoal. Qual a importância hoje da marca pessoal para quem trabalha ou para quem busca trabalhar? Interessante tu trazer isso, Edu, porque na vinda aqui para o podcast hoje, no Uber, eu tava conversando, eu sou mulher tagarela, né? Então eu tava conversando no Uber sobre isso, e ele me disse, o Uber me disse assim, ó, eu acho tão interessante essas pessoas que se posicionam, profissionais que se posicionam nas redes sociais, porque a gente aprende muito. Eu vi um médico que estava falando sobre isso, e existe uma grande discussão de que se agora as pessoas não podem simplesmente ser dentistas, simplesmente serem dermatologistas. Será que todo mundo precisa ser influenciador? Todo mundo precisa criar conteúdo sobre a sua área? Eu diria que não. Mas a tua vitrine quem faz é tu. Assim como o teu plano de carreira é da tua responsabilidade, a tua vitrine, a tua imagem, quem faz é tu. Ninguém não vai chegar uma luz divina e te iluminar e dizer, ai, toma aqui o emprego dos sonhos que tu tinha pedido. Isso não vai acontecer. É tu que vai ter que pegar os teus objetivos profissionais e vai ter que correr atrás disso. Se o teu objetivo profissional... E aí existe o negócio das necessidades de Maslow, né? Que eu gosto de chamar de necessidades, porque eu não sei, também é cultura. Maslow nunca citou o termo pirâmide nos estudos dele. Nunca. Uma compilação. Não existe. As pessoas chegaram à conclusão de que era uma pirâmide por analogia. Nas necessidades do Maslow, o pico é realização profissional. Se a tua realização profissional é se tornar uma autoridade no teu mercado, tu vai ter que se posicionar online sobre isso. E aí a gente corre o risco de ter os gurus da internet, os coaches de LinkedIn, os coaches de palco, né? E o palco, na verdade, ele hoje é online, que vão comprar as pessoas com frases de impacto. Bingo. Por outro lado... Que a gente se posiciona contra, né? Que a gente é anti-coach aqui nessa casa. Nessa casa nós somos anti-coach, né? Então, a gente tem que ter um discernimento muito grande sobre o que é conteúdo que está sendo criado para engajar, para dar clickbait, mas que me conforta. Porque se eu ler uma mensagem de um mentor de carreira, de um coach de palco de LinkedIn, dizendo assim, porque seu chefe tóxico acabou com a sua vida e tal... Eu vou pensar, putz, meu chefe tóxico acabou com a minha vida mesmo. Like. É isso que essa pessoa tá fazendo. O que essa pessoa fez por ti? Ela criou conexão, rapport. O que ela não fez por ti? Ela não te ajudou em nada. Exatamente. Pra tu mudar essa realidade. Ela não te disse como sair daí. Pra tu superar essa relação tóxica de trabalho que tu teve, pra tu ir para um próximo estágio. Então, eu quero fazer um apelo aqui na minha câmera. Se tu tá sentindo
que aquele conteúdo que tu tá consumindo tá simplesmente te acolhendo e não tá te dando um caminho de como sair da onde tu tá, é bait. É bait. É golpe. É o tigrinho da criação de conteúdo de carreira. Porque isso dá muito número, e dar número significa engajamento, nem mais ou menos também, né? Significa alcance, não significa engajamento. O que vende pra quem faz publi. Daí o cara vai lá e cobra um monte de dinheiro pra uma publi. Olha aqui quantos seguidores, olha aqui quantos likes tem cada post meu. Mas é um alcance pobre. Porque não tem impacto na vida das pessoas. Exato. Se o nosso propósito, criando conteúdo, produzindo conteúdo, é passar conhecimento para as pessoas, a gente não vai fazer isso falando, ai, coitadinho, colocando a pessoa no lugar de vítima, coitadinho de você que sofreu com esse chefe tóxico, vem aqui sofrer junto comigo, vem aqui ficar nesse ranço comigo. É isso que vai acontecer. Então, a gente precisa conscientemente enxergar o que é a armadilha da criação de conteúdo e o que é eu estou me posicionando como autoridade. Se esse é o teu objetivo, faça isso tirando o ego do caminho. Se a gente colocar o ego no caminho, a gente vai dar merda, vai dar problema. Porque daí eu não me preocupo mais com o impacto que o meu conteúdo tem nas pessoas, com o impacto que eu estou criando autoridade através disso. Eu sempre falo, o meu posicionamento de marca pessoal, eu faço por... Vou falar a propósito, meio coach, né? Mas eu vou falar a propósito. Que a palavra coach manchou. Manchou. A palavra E nem era, coitada propósito. da palavra coach, né? Coitada da técnica coach. Exato. A técnica coach existe há muitos anos Sim. e, na verdade, foi usada da forma errada, igual o job, que agora também está sofrendo com o mesmo problema, né? Então, eu vou dizer que o meu posicionamento online, a minha criação de conteúdo, a minha criação de marca pessoal, ela é propósito de espalhar o jeito que eu penso. E que eu acho e eu vejo ajudando um monte de gente aí a ter carreira melhor, fazer o que gosta, ganhar dinheiro com o que trabalha. E também se posicionar melhor e, né, multiplicar esse negócio. As redes sociais não me dão dinheiro. Eu não faço o que eu faço Principalmente o por LinkedIn, dinheiro. né? As pessoas, elas não entenderam que o LinkedIn você não ganha Não é monetizado. nada. Você não ganha nada. Exato, É zero. Exato, Zero. não é monetizado. Então, o que as redes sociais me dão e o meu posicionamento de dinheiro é fazer com que um CEO, um founder, veja um conteúdo que eu criei, gosta do que eu falei e me faz uma proposta excelente de salário. A gente estava falando sobre isso mais cedo. Eu adoro ser funcionária. Eu não tenho problema nenhum em ter chefe, né? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de trabalhar dentro das empresas, gosto de contribuir com as empresas e não tenho problema nenhum em fazer isso. Não crio conteúdo nas redes sociais para eu poder ser a minha própria chefe. Socorro, né? Completamente perturbada, eu ia me infernizar o dia inteiro. Não é isso que eu quero. Então, eu acho que criar conteúdo na rede social tem uma responsabilidade muito grande isso vai te ajudar muito na tua carreira corporativa, é meu caso, ou isso vai manchar muito a tua carreira corporativa, caso tu esteja se posicionando por bait. Porque quem é de verdade sabe quem é de verdade e quem é de mentira. A gente sabe. E principalmente eu acho que você trouxe a dica de ouro que como o seu guru, o seu mestre, o seu coach, chame do que quiser, ele precisa te dar o caminho. Uhum. Porque o grande lance de usar o termo coach para tudo isso é que o coach ele não te dá o caminho. Não dá. Ele te ajuda você a desenhar o seu próprio caminho. Tudo certo. Mas aí é um coach. Se você quer alguém que realmente ele tem a autoridade, ele vai te dizer o que fazer, como fazer e por que fazer. O coach original, ele deveria Sim, pegar tudo que tu tem de conhecimento e potencializar Exato. isso para que tu chegue Exatamente. onde tu quer chegar. Exatamente. O Ele te ajuda a pavimentar o seu caminho. Agora, o Perfeito. resto tem que te dizer. É isso. O coach do LinkedIn, E eles gostam muito. o coach do LinkedIn, ele quer te colocar num lugar amedrontado, acuado, vítima, incapaz. Tu não vai conseguir fazer se você não comprar o meu curso R$ 39,99. É isso. É isso que o coach do LinkedIn faz, sabe?
Não, você não vai conseguir sozinho. Você acha que você tem capacidade de fazer sozinho? Não. Só se você fizer a minha mentoria express. Né? E esse foi o meu problema, inclusive, fazendo o curso. Eu tive produto digital de mentoria. Sabe qual é o meu problema, Edu? Eu realmente me preocupo com as pessoas. Então, o que eu cobrava na mentoria não estava de acordo com o tempo que eu investi em fazer aquela pessoa dar certo. Porque enquanto aquela pessoa não tivesse recolocada num ritmo bom de emprego, de carreira, eu não estava satisfeita. E isso não é escalável. Porque o que o marketing digital te vende é isso, é escala. E eu acho que escala, no meu caso, hoje, é conteúdo. É o que eu fazia na mentoria individual com uma pessoa, hoje eu faço para muitas, né? Para mais de 60 mil, pelo menos, no LinkedIn, mais as outras redes sociais, através das lives diárias, através dos próprios conteúdos, né? Eu tenho mais de 60 mil seguidores, eu tenho post com 10 curtidas, porque são posts um pouco mais técnicos, mais práticos, e que não aprofunda, né? A pessoa não quer se aprofundar. Ela quer bater no post do chefe tóxico, da empresa tóxica. Então, eu não tenho esse ego de, eu quero mais seguidores, ou eu quero mais alcance. Eu tô alcançando quem eu tenho que alcançar. É isso. Profissionais de RH, profissionais de tecnologia, e CEOs e founders, que são um público, uma audiência super importante para mim, porque eles compram a verdade. Eles compram o que vai impactar dinheiro na empresa deles, eles compram o que vai dar certo e não vai ser RH abraçando árvore, RH fazendo dinâmica de grupo, falando em soft skill e cultura. Meu amor, não se faz cultura se tu não tá pagando as pessoas bem. No final do dia, isso aqui é um vínculo comercial. Relação de trabalho é um vínculo comercial. A empresa vai fornecer... Por isso chama-se contrato de trabalho. Contrato de trabalho. A empresa vai fornecer o salário, o funcionário vai fornecer o trabalho. Se isso não estiver equilibrado, esqueça a cultura. Eu não faço pesquisa de clima com menos de 1 ano de empresa. Porque a gente vai levar e não vai poder atender ao funcionário que ele está dizendo que ele está insatisfeito. Às vezes a pessoa nem sabia que estava insatisfeita, a gente vai lá e pergunta, e aí a pessoa fala, putz, eu estou insatisfeita com isso mesmo, hein? Como é que vocês vão resolver? Eu não faço pesquisa de clima com menos de 1 ano da empresa, não bato papo de cultura quando o mínimo não está atendido. Então, a gente tem que ser muito realista. E é isso que o CEO e o founder compra, e é por isso que eu tenho hoje uma audiência fiel de CEOs e founders que acompanham o meu conteúdo e que entendem que o que a gente está falando sobre RH é extremamente estratégico. Muito bom, Mari. Para a gente terminar, dicas de livro, série, podcast. O que você tem visto recentemente que você gostaria de indicar? Livros menos do que eu gostaria. Mas eu também não sou a pessoa do livro... Odeio o livro da autoajuda. Vou criar uma comunidade no Orkut. Odeio o livro devia ter, né? Já deve ter. Odeio o livro de autoajuda. Eu amava as comunidades do Orkut, né? Não gosto de livro de autoajuda, não gosto de biografia, não sou essa pessoa, né? O que eu gosto de ler? Sherlock Holmes. E aí o último que eu li é um livro do Maurice Leblanc, que fez que inclusive tem série da Netflix, Lupin, sim, né? A série da Netflix. E eu gosto muito eu já li tudo que era Sherlock Holmes, eu já li Agatha Christie, eu tô lendo agora Maurice Leblanc, e ele fez um livro, Sherlock Holmes contra Lupin. Foi o último livro que eu li. Para quem gosta de mistério, excelente, né? Podcast, infinitos. Eu sou a pessoa do podcast, eu não consigo lavar louça sem ouvir podcast, isso tá dentro do meu corpo, a minha mão não funciona se eu não estiver ouvindo um podcast. Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, no Spotify. Excelente, me traz reflexões incríveis sobre cansaço, sobre dia a dia, sobre metas, de uma forma muito realista e eu acho que muito adequada à realidade do que eu vivo, né? Do meu recorte de vida. Que mais? Séries e filmes, tenho visto pouca coisa, mas uma série que eu tô amando, e aí eu caio no mistério de novo, eu sou a pessoa do true crime, né? Adoro. Investigação criminal e tal. Only Murders in the Building, eu tô assistindo no Disney Plus, mas é do Star Something. Star Plus, né? Star Plus, eu tô assistindo no Disney Plus. É com a
é com aquela menina que é Selena Gomez, Uhum. que é a cantora, né? E mais 2 atores, eu sou péssima com o nome de atores. Aquele cara de cabeça branca que fazia filmes de comédia nos anos 90. Murray. Não é o Eu Murray. sei, eu É sei. o... Cara, esqueci. Mas Only Murders in the Building, no Disney Plus. Eu tô indo, acho que pra 2ª ou 3ª temporada. É que como eu tenho filho, eu tenho uma capacidade limitada de assistir. A cada 15 dias, eu faço aquele binge watching. Eu fico horas assistindo série, completamente afundada ali na minha própria existência. E aí eu faço aquela maratona. Então, acho que eu tô indo pra 2ª, 3ª temporada. Um caso por temporada. E eu sou a pessoa viciada em true crime a vida inteira. Eu assisti todos os CSIs, todos os Law and Orders, todos que vocês possam imaginar, eu já assisti. Formada e pós-graduada em CSI. E ainda assim, nessa série, o que eu mais gostei é que eu demoro para descobrir quem é o assassino. Então, para mim, já tá excelente. E eu acho que a gente tem que procurar, no nosso pessoal, né, nessa hora de lazer, consumir coisas que nos nutram intelectualmente fora do profissional. Esse é meu principal objetivo. Profissionalmente, eu tenho uma série de newsletters que eu acompanho com muita frequência. Lene, newsletter sobre produto, excelente. Acho que é Lene's Newsletter, o nome da news dele. E outra que é muito boa, que eu acho que é do Eduardo, é a Beats Drops and Stocks. Acho que é essa, acho que esse é o nome, que é brasileiro e fala bastante sobre o mercado de venture capital, fala bastante sobre tecnologia, sobre o que está acontecendo. Newsletter no LinkedIn ou fora dele? E-mail. Tá. Acho que é Substack, eu não tenho certeza onde é que eles estão fazendo, eu recebo por e-mail. E acho que a do Beats Drops and Stocks tá também no Spotify. Mas ele basicamente lê o que ele manda por Sim. e-mail, que eu acho também fenomenal. Fenomenal. É tipo audiolivro, né? E tem uma outra no LinkedIn, no Instagram, que, cara, esse é o nosso problema hoje. A gente vê, Muita coisa. a gente vê o cara, mas eu nunca gravo o nome do username. Que é um boletim tech. Cara, não vou lembrar agora. Depois eu vou lembrar e a gente coloca aí nos comentários do episódio. Notícia de tecnologia todo santo dia. Inclusive, hoje de manhã compartilhei lá nos stories para vocês, falando sobre um vazamento de dados que aconteceu por causa da intranet. Pobre RH, né? Se ferraram. Vazou dados da empresa, dados importantes. Hackers tiveram acesso a dados importantes da empresa por causa de um vazamento da intranet. E os RH querendo só colocar lá o portal de cargos a funcionar, os benefícios, né? Isso acontece bastante. Dando reputacional É gigante. que a assessoria de imprensa, a área jurídica já entra para não espalhar, né? É isso, gestão de crise. Gestão né? de crise, É exatamente. isso. Mari, quem quiser te achar, LinkedIn, Mariana Gaida. Eu tô em todo lugar, né, Tá em gente? Mari Gaida no LinkedIn, no Instagram, mariana.gaida, no TikTok acho que é Mari Gaida, no YouTube, todas as lives, quem quiser fazer uma maratona aí das lives anteriores, @marigaida. Onde é mais que eu tô? No Twitter, acho que é Mari Gaida também, X, como vocês quiserem chamar, a loucura é a mesma. E é isso, tô disponível por e-mail, tô disponível no e-mail. O meu tempo de resposta é horroroso, porque Mas acontece, né? É o que temos para oferecer. E justamente por isso também eu tô sempre em live, que é para garantir que a minha mensagem, a palavra do RH de tecnologia, chegue para mais pessoas. Aleluia! Então eu vou esperar vocês em todas as redes sociais para a gente continuar conectado. E quem quiser fazer algum comentário ou trocar aqui sobre o que a gente conversou no episódio, também vai poder deixar nos comentários, né, Edu, as suas perguntas. E eu vou estar à disposição. Tempo de resposta, quando eu puder eu respondo. Esse é o meu SLA. Entre 2 minutos a 2 anos, Há 2 anos, Em algum minuto chega. Vai chegar. Mari, alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Algo que deixamos passar? Eu acho que a gente teve uma ampla gama de temas aqui, né, Edu? Mas uma coisa que eu quero fazer é te agradecer pelo convite. Eu tô extremamente honrada de estar aqui. E aí eu quero compartilhar um pouco da nossa relação, porque eu acho que isso também é uma baita dica de carreira, né? Sim. Eu e o Edu, a gente se conheceu através de processos seletivos. Sim. Ele como headhunter e eu como candidata.
E desde o início a gente já teve aí, né, Edu, desde a primeira conversa em que eu era candidata ali me apresentando, a gente já teve um alinhamento de astros, afinidades e coisas que a gente pensa parecido. E a gente teve a oportunidade de ter outras conversas nesses anos que a gente se conhece, e que eu sempre te enxerguei muito como um mentor. Obrigado. Um mentor de carreira. Inclusive, o Edu me deu dicas excelentes de carreira que eu sigo até hoje. Mari, procura um curso de dados, né? Mari, procura fazer um curso para ser conselheira das empresas, que inclusive já está no meu planejamento financeiro para esse ano. Mari, faz um estudo de tal coisa, pensa num posicionamento e tal. Então, boa parte do meu posicionamento de marca pessoal, Edu, vem das tuas dicas, né? E é isso que eu quero deixar de mensagem hoje para o pessoal. Usem os recrutadores dos processos seletivos para que vocês aprendam formas de se posicionar. Quem faz processo seletivo comigo tem, às vezes, infelizmente, o desprazer de receber um feedback negativo, que eu sei que é uma merda mesmo receber feedback negativo, mas eu tento, na medida do possível, principalmente nas posições de RH, que é onde eu tenho propriedade para falar, mandar um áudio. 1 minuto no WhatsApp, dizendo, a forma que tu falou sobre aquele assunto não foi legal, a forma que tu posicionou pode passar uma impressão de que tu, etc e tal. Então, usem os recrutadores, né? Usem isso a favor de vocês, leiam os feedbacks que vocês recebam e que são mais personalizados dessa forma. E se vocês tiverem a possibilidade, falem com os recrutadores sobre assim, o que eu... não precisa chamar ali na hora do processo seletivo, porque às vezes ali, quando a gente está na hora do processo seletivo, não dá tempo de responder. Exato. Dá um tempo, dá umas semanas, e chama o recrutador e fala assim, olha, eu gostei muito de te conhecer, e eu acho que talvez tu possa contribuir comigo. Fizemos isso recentemente, né, Edu? Tem pouco tempo que a gente falou sobre isso. Edu, tá difícil aqui para mim me recolocar. O que eu posso fazer? O que tu acha? Olhando meu perfil do LinkedIn, o que eu estou transparecendo que pode estar me impedindo de chegar mais longe? Então, busquem mentoria, sabe? Mentoria com pessoas que não precisam necessariamente ser a pessoa da tua área, mas pode ser um recrutador. O recrutador ele é uma fonte inesgotável de conhecimento sobre tendência do mercado, porque ele está vivendo na pele o que o mercado está exigindo. O bom. A gente vamos... o bom. Vamos generalizar aqui como se todo mundo fosse bom, mas tem pessoas e pessoas, né? E o recrutador, ele é uma fonte de tendência, porque é ele que sabe o que o gestor está pedindo. Se ele sabe o que o gestor está pedindo, ele sabe o que a pessoa tem que fazer para ser aprovada no processo. Então, busquem nos profissionais de recrutamento, os bons e os bons criadores de conteúdo, inputs e insights de o que vocês podem fazer melhor a respeito da carreira de vocês. Acho que essa é a mensagem. Quero agradecer pro Edu, realmente, o convite, que é uma honra de estar aqui. Obrigado, imagina. E a presença na minha vida profissional, que é muito relevante, Edu. Então, eu queria muito compartilhar isso com o pessoal, porque como a gente teve essa troca, sim, eu também tive essa troca com candidatos que passaram por processos comigo, e a gente vai, inclusive, construindo uma relação de amizade. Exato. Né? É que nem sempre, né, Mari, o candidato, a pessoa, ela está no momento... E nem sempre ela está interessada. É isso. Então, eu acho que pelo menos a minha função e o meu modus operandi eu vou fazer o máximo que eu puder para ajudar essa pessoa a se empregar. Às vezes a pessoa não tem a maturidade de acolher aquilo como um feedback positivo, Exato. Ou de fazer alguma coisa sobre aquilo. Ou simplesmente ela tá no mau momento, ou ela não tem a capacidade de entender que o que eu estou falando é única e exclusivamente para o bem dela. Isso. E ela só vai entender o valor dessa relação quando ela viver uma situação. Ou quando ela se esgoelar querendo falar com vários recrutadores e os caras cagarem pra ela, que é o que geralmente acontece. É isso. Durante muito tempo, confesso que fiquei... no começo da minha carreira, eu ficava muito triste quando eu sentia a falta de reciprocidade. Chegou uma hora que passou. Porque eu dou aquilo que eu tenho e pego quem quer. Eu ainda erro, Edu. Às vezes eu erro, tá? Recentemente errei, que eu fui dar um feedback à pessoa num momento emocional que ela não estava preparada para receber aquilo e usar isso como plano de ação. Acho que é sobre isso, né? É usar as coisas como plano de ação. Processar ali, né? Como a gente sabe, tem muito recrutador ruim, mas um bom recrutador, ele vai te dar um plano de ação. Que foi o que tu fez comigo
sei lá, acho que uns 4 anos atrás, 3, 4 anos atrás, tu me disse, Mari, ó, curso de dados, tal, curso de conselheira, se posicionar assim, assado. Eu tenho isso num bloquinho de nota até hoje. E aí a gente usar isso como plano de ação pode ser extremamente positivo. Mas às vezes a pessoa não tem a maturidade ainda realmente, ou não está no momento emocional de acolher aquilo e levar de uma forma positiva e evoluir a partir disso. Quem tá levando na cabeça, tem várias... E aí, isso é o problema. A pessoa, ela se vê sem saída. Ah, eu não consigo me empregar. Sendo que, na verdade, ela tá olhando para a mesma porta sempre. Exatamente. Tô com um caso, inclusive, da mentoria, que eu acho que é bem legal compartilhar com o pessoal, até pra gente finalizar o bate-papo. Não é de um mercado que eu tenho experiência, né? É um outro mercado. E é uma pessoa que já está há alguns meses buscando recolocação. Buscando recolocação de que jeito? No mesmo estilo da empresa que ele já trabalhou, em cargos em que ele já trabalhou, com as pessoas que ele já conhece, né? E daí é uma pessoa solteira, né? Que sem filhos, que tem uma possibilidade, inclusive financeira, de alçar outros voos. Sabe qual é a minha orientação para essa pessoa? Vai embora! Vai embora do Brasil, pega um curso fora, vai fazer um projeto fora. Expande os horizontes. Eu acho, o problema é que às vezes a gente está amarrado na nossa própria consciência. E a nossa consciência ela é muito limitada. A gente tem que olhar para além. E aí conteúdos como esse que a gente está criando hoje aqui como podcast são conteúdos que podem fazer diferença. Então, agora a saideira, última mensagem, última mesmo, sai do eixo. Busca o que a tua consciência não tá te mostrando. Vai buscar coisas novas. Não te limita. Sai da inércia. Não fica seguindo um padrão que pode não se aplicar para ti. Então, eu acho que, às vezes, o nosso grande problema é que, por pressão social, por tentar agradar os outros, por estar preso a uma forma certa de viver, a gente deixa de fazer um monte de coisa. E aí eu conecto com o que eu falei lá no início do episódio. A gente se limita, a gente tem umas crenças limitantes pelo simples fato de que esse é o jeito que alguém me falou que seria. Esse é o jeito que meus pais fizeram. Esse é o jeito que o meu mercado funciona. E aí tu tem que ter cara de pau. Tu tem que ser a pessoa disposta a fazer sem que... fazer o que ninguém tá olhando. Não consultar o celular durante o processo seletivo. Todo mundo faria isso. Eu não. Eu sou essa pessoa diferente. Mas não adianta lavar o lixo porque o porteiro vai misturar lá embaixo. Eu vou lavar o lixo. Eu vou continuar lavando. Eu vou continuar comprando essa briga. E eu acho que ser diferente é o que faz a gente crescer. Tanto em carreira quanto de forma pessoal. Não seguir... Eu vou estar sempre na contramão, né? E não é que eu seja do contra para ser do contra. Eu vou estar na contramão do que eu não acredito. Do que eu acho que não serve, do que a gente precisa deixar de fazer em relação à sociedade, de forma geral, e a gente está acompanhando muito isso no mercado de tecnologia, as questões de diversidade e inclusão aí, a gente tem que ser diferente. E eu vou estar sempre na contramão das coisas que eu acredito que só transformam carreiras em linhas de produção. Eu vou estar sempre na contramão. E não é isso que vai dar nem sucesso para o profissional e nem sucesso para as empresas. Não é um bom reflexo de um trabalho de gestão de pessoas. Muito bom. Ficou mais alguma coisa? Não, agora chega, né? Esvaziou, cansou. Esvaziei. Obrigado, Mari, pela sua presença. Obrigado pelas palavras. A casa está sempre aberta. Obrigada. Sempre vai ter muita coisa boa para você falar para nós. Então, a casa é sua. Nos vemos em breve. Com certeza. Obrigada, gente. Você que está vendo a gente, não se esqueça, curta, compartilhe, procure a Mari Gaida e até semana que vem.